tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris, você já me conhece, e hoje nós vamos dar início aí às nossas aulas de função e vamos ver aí os conceitos básicos do que é uma função. Na verdade, você já vem trabalhando função aí há um certo tempo, só que ninguém nunca te falou que isso era uma função, tá bom? Função está presente aí em tudo na nossa vida, tá? Vocês vão ver isso aí no decorrer das nossas aulas, tá legal? O que nós vamos ver hoje? Então, nós vamos falar aí sobre os conceitos básicos de função, vamos falar sobre conjuntos, domínio, contradomínio e imagem. Caso você não tenha visto a aula de intervalos reais, veja, porque é importante aí para você poder entender direitinho o domínio, contradomínio e imagem, tá bom? E aí depois a gente vai ver exemplo, tá legal? Então vamos para a aula, pessoal. Conceitos básicos, né? Então vamos tratar um pouquinho aí sobre os conjuntos. Então vamos imaginar conjuntos, tá? A e B não vazios. Então tá aqui, ó, conjunto A e B não vazios. O que vai ser uma relação, né? Uma função de A em B? Os elementos que estão contidos lá no conjunto A, representados aqui pela letrinha X, eles vão estar se relacionando com os elementos contidos lá no conjunto B, representado aí pela letrinha Y, tá? O conjunto A a gente chama de conjunto de partida e o conjunto B a gente chama de conjunto de chegada. A gente lê função de A em B, tá? Ô Cris, mas pode ser que tenha uma função de B em C? Pode, né? Pode ser que tenha uma função de B em A? Pode também. Tudo que você vai ter que reparar é qual que é o conjunto de partida, tá? E qual que é o conjunto de chegada. Então, o conjunto de partida sempre vai ser aí a primeira letrinha. O conjunto de chegada sempre a segunda letrinha. Tá legal? Então, vamos continuar aí. Vamos falar um pouquinho sobre os conjuntos que nós tratamos aí no início, né? Falamos para vocês o domínio, tá? Que é o primeiro que a gente vai estudar. Então, o domínio, a gente coloca DF, domínio da função, tá bom? É o conjunto formado por todos os elementos X, pertencentes ao conjunto A, que é o nosso conjunto de partida. Então, quem vai ser o meu domínio lá na minha função? Todos os elementos que estiverem dentro do meu conjunto de partida. Aqui, mais uma vez, representado para vocês por meio da letrinha X, tá bom? Mas nós teremos aí vários elementos. Daqui a pouquinho a gente vê nos exemplos aí, vocês vão entender melhor essa parte. Então, domínio sempre vai ser o seu conjunto de partida, tá legal? Guarde isso aí que é importante. E aí, nós temos aí o domínio de uma função de A em B. Vamos ver aí o contradomínio. Quem é o contradomínio? Então, indica-se por CD de F, né? Contradomínio da função. E é o conjunto formado por todos os elementos Y, pertencentes ao conjunto B, conjunto de chegada. Então, se o domínio é o nosso conjunto de partida, o contradomínio vai ser todos os elementos lá dentro do meu conjunto de chegada, no caso, o meu conjunto B. Tudo bem? Lembrando aí, contradomínio da função e a gente está na função de A em B. Tá legal? Vamos ver aí imagem. Imagem indica-se por IM de F, imagem da função. É formado apenas pelos elementos de B, que são correspondentes de pelo menos um elemento de A. Tá? Então, quem vai ser? Todos os elementos que estiverem no B, mas que estiverem se correspondendo com os elementos do A, tá? Então, o contradomínio são todos que estão no B. A imagem serão apenas aqueles que tiverem correspondente lá no A, tá legal? Tudo bem? E a imagem de A em B, a função, na verdade, né, é de A em B, ok? Vamos começar com os exemplos aí para vocês poderem entender melhor quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem. Então, ó, observe a relação de A em B. Então, nosso conjunto de partida, A. Nosso conjunto de chegada, B.
a seguir e responda se é ou não uma função. Se for uma função, determine domínio da função, o contradomínio e a imagem, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, dois conjuntos, né? Conjunto A, nós temos os números 1, 2 e 3. No conjunto B, nós temos os números 4, 5 e 6, os elementos, tá? Cada elemento do conjunto A está se correspondendo com um elemento no conjunto B, ok? Olha lá, ó, o 1 com 5, o 2 com o 4 e o 3 com o 6. É uma função? É uma função. Por quê? Porque cada elemento do A está se correspondendo com alguém lá no B, certo? Então, nós vamos identificar agora domínio, contradomínio e imagem. Domínio, 1, 2 e 3. Por quê? Porque o domínio é o nosso conjunto de partida. Lembra disso? Olha lá, da onde que estão saindo as minhas setinhas, né? Do conjunto A. Então, 1, 2 e 3. Quem vai ser o meu contradomínio? Todos os elementos que estão no B. 4, 5 e 6, tá? Quem vai ser a minha imagem? Vai coincidir, né? Com 4, 5 e 6. Por quê? Porque cada um deles tem correspondente lá no conjunto A. Como assim correspondente? Eles não estão ligados por uma setinha? É isso aí que quer dizer que eles estão se correspondendo com alguém. Eles estão ligados com alguém, ok? Vamos ver mais um. Observe a relação de A em B a seguir e responda se é ou não uma função. Se for uma função, determine o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, temos aqui, ó, conjunto A. Lembra, ó, observe a relação de A em B. Então, está saindo do A e está chegando no B, ok? Os elementos do conjunto A, 4, 7 e 9. Os elementos do conjunto B, 3, 5, 6 e 8. É uma função ou não é uma função? É uma função. Por quê? Porque cada elemento do A está se correspondendo com alguém lá no conjunto B, tá? Então, é uma função. Vamos identificar aí quem é domínio, quem é contradomínio e quem é imagem. Domínio, conjunto de partida, é o A, 4, 7 e 9. Contradomínio é todo o nosso conjunto de chegada. Quem é? 3, 5, 6 e 8. Mas, Cris, o 8 ele não está se correspondendo com ninguém. Não tem problema, ele faz parte do conjunto. Se ele faz parte do conjunto, ele faz parte do contradomínio. Tá certo? Quem é a imagem? Agora vem a diferença, tá? Imagem, 3, 5 e 6. Por que o 3, o 5 e o 6? Porque são apenas esses que têm correspondente lá no nosso conjunto A, que era o nosso conjunto de partida. Ok, pessoal? Tudo bem? Bem tranquilo, né? Então, agora eu deixo vocês aí muitíssimo bem acompanhados com a professora Patrícia, que vai dar continuidade aí nos exemplos para vocês, tá bom? Até mais, pessoal! Ok, Cris, sua linda! Vamos continuar aqui com os exemplos. Então, observe a relação de A em B a seguir e responda se é ou não uma função. Se for uma função, determine domínio, contradomínio e imagem. Então, conjunto A, composto pelos elementos 1, 2, 3. Conjunto B, 4 e 5. Então, conjunto A, que é o nosso de partida, observe que o elemento 1 se corresponde com o 5 e o elemento 3 se corresponde com o 4. E o elemento 2? Não tem nenhum correspondente lá em B. Então, por esse motivo, não é uma função, ok? Porque tem um elemento lá do conjunto A que não se relaciona com ninguém lá do conjunto B. Por esse motivo, não é função. Vamos ao próximo. Observe aí o conjunto A e o conjunto B. Então, o elemento 1 se relaciona com o 7. O elemento 2 também se relaciona com o 7. E o 3 também se relaciona com o 7. Nesse caso, é ou não é uma função?
Então, é sim, né? É uma função. Por quê? Porque cada elemento do conjunto de partida, que é o A, tem uma correspondência lá no conjunto de chegada, que é o B. Por esse motivo, é uma função. E aí, domínio é o conjunto de partida, 1, 2, 3. Contradomínio é o conjunto de chegada, 4, 5, 6 e 7. E a imagem, apenas os elementos do contradomínio, né, que estão relacionados lá com elementos do conjunto A. Nesse caso, só o elemento 7. Então, nós falamos aqui, ó, que a imagem vale 7, ok? Vamos ao próximo. Tenho aqui conjunto A e B. Lembrando que a gente está olhando aí a correspondência de A em B. Então, A é nosso conjunto de partida. Verifiquem agora as correspondências. O 1 se relaciona com o 5. O 2 se relaciona com o 6 e com o 7. E o elemento 3 se corresponde lá com o 4. É ou não é uma função? Então, nesse caso, não é uma função, por quê? Porque o elemento 2, vejam, ele tem 2 correspondentes lá no conjunto B. Então, por esse motivo, não é função. Cada elemento do conjunto A, que é o conjunto de partida, tem que ter um único elemento no conjunto de chegada, ok? Então, não é função. Próximo exemplo. Considere aí os conjuntos A e B e uma função de A em B, definida por y igual a 2x menos 1, com x pertencente a A e y pertencente a B. Quais os pares ordenados dessa função? Então, para resolvermos esse tipo de exercício, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada elemento aí do conjunto A, substituir na nossa função e aí vamos calculando os pares ordenados. Então, para x valendo menos 1, no lugar do x, substitui por menos 1. Então, ficamos com 2 vezes menos 1, menos 1. Fazendo essa continha, temos menos 2 menos 1, que dá menos 3. Então, primeiro par ordenado. Quando x é menos 1, o y vale menos 3. Próximo. Vamos trocar agora o x por 1. Então, pega a nossa função e substitui o x por 1. Fazendo a continha, temos 2 menos 1, que dá 1. Próximo par ordenado, quando x vale 1, y também deu 1. Próximo aí. Para x valendo 2. Substitui o 2 ali no lugar do x na nossa função e faz a continha. 2 vezes 2 dá 4, menos 1, 3. Então, próximo parzinho, 2 e 3. Para x valendo 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. Tira 1, 5. Então, próximo par ordenado, quando x é 3, o y vale 5. Tranquilo, né? Agora, o que nós queremos? Domínio, contradomínio e a imagem. Então, domínio são todos os elementos do conjunto A. Contradomínio são todos os elementos do conjunto B. E a imagem são os resultados que nós encontramos quando calculamos ali, ó, o valor de y. Cada x que nós substituímos, encontramos um y. Esses valores são os valores da nossa imagem, ok? Agora, vamos representar essa função aí por meio de um diagrama. Então, repetindo ali os nossos pares, né? Nossos pares ordenados. Constrói o conjunto A, constrói o conjunto B. Marca aí a correspondência. Então, menos 1 se relaciona com menos 3. O 1 se relaciona com 1. O 2 com o 3. E o elemento 3 se corresponde com o 5.
Então, perceba que é uma função de A em B, porque cada elemento do conjunto A está relacionado a um único elemento do conjunto B. Por isso, temos aí uma função. Facinho, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. O nosso muito obrigada aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Beijão.